Fala galera, tudo bem? Estamos aqui em Lisboa para fazer uma gravação aqui no CITAVA. CITAVA que é o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Civil aqui de Portugal. Eu estou aqui com o Fernando que é secretário permanente do CITAVA, e ele vai prestar alguns esclarecimentos para nós sobre a rotina de como funcionam os aeroportos aqui em Portugal, ok? Fernando, primeiramente, boa noite. Obrigado por nos receber aqui na sede do CITAVA. E a primeira pergunta que eu já te faço é o seguinte: diante da conjuntura política que o Brasil está passando hoje, como o povo português observa o que está acontecendo no Brasil? Bom, em primeiro lugar, Nelson, agradecer a vossa visita aqui a Portugal, ao CITAVA, é um prazer. Esperamos que se possa repetir mais vezes. Indo concretamente à resposta, há aqui uma parceria entre um canal de televisão privado, que é a SIC, de há muitos anos a esta parte, há uma parceria com a Globo. E, portanto, no fundo, a percepção que o povo português tem é a percepção que é passada pela comunicação social e que não difere muito daquilo que foi a campanha da Globo. Portanto, os telejornais, no tempo em que se andavam a bater panelas na rua contra a Dilma, os telejornais em Portugal abriam 30 minutos a falar mal da Dilma, a mostrar imagens das manifestações contra a Dilma e só contra a Dilma. Sabemos que havia manifestações na altura a favor também, mas essas não eram mostradas. E a partir do momento em que se dá o golpe e em que o Temer vai assumir a presidência, deixou de haver notícias sobre o Brasil. Portanto, aparentemente a percepção que nos querem transmitir é que está tudo bem, acabaram os problemas no Brasil. O que leva a que uma grande parte da população, manipulada pela comunicação social, não tenha noção de quais são os problemas no Brasil. E isso leva a que só uma pequena parte da população mais consciente, não é? mais vanguardista, que está mais atualizada, que está mais consciente para aquilo que são os problemas de Portugal e do mundo, não é? Do Brasil, da Venezuela, enfim, do resto do mundo, que tenha essa percepção de que foi um golpe. O que é que aconteceu no Brasil? Um golpe, um ataque feroz do capital aos direitos dos trabalhadores, o Lula, um preso político, não é? É isso que eu ia te perguntar. O povo tem essa consciência que o Lula hoje é um preso político? Há uma parte da população que tem essa consciência e tem havido algumas iniciativas aqui em Portugal que são, na sua esmagadora maioria, promovidas pela CGTP, pela Central Sindical dos Trabalhadores, com o seu espírito internacionalista de solidariedade e de prestar solidariedade. O CITAVA faz parte. O CITAVA faz parte dessa central sindical, a maior central sindical portuguesa, que vai promovendo, ainda há pouco tempo promoveu uma manifestação de apoio e de denúncia ao preso político Lula da Silva e de apoio ao Lula. Mas diria que é essa parte da população vanguardista, não é? Vanguardista, mais consciente, e portanto as pessoas mais conscientes têm essa noção de que de facto houve um golpe e que o Lula é um preso político. Há essa consciência perfeita e da manipulação que no fundo é feita pela comunicação social, no caso da SIC, em Portugal, com essa parceria com a Globo, e que salta à vista de todos essa manipulação. É muito bom esse conhecimento que você faz, porque o povo brasileiro não tem essa noção que a SIC tem essa parceria com a Globo, né? Ou seja, a mesma influência que a Globo tenta colocar na cabeça do brasileiro lá, a SIC faz aqui com o povo português. Fernando, para a gente poder continuar aqui, eu queria que você falasse um pouco mais do CITAVA. O CITAVA é um sindicato, você diria, que ele é mais situado à esquerda ou mais à direita? Bom, eu por definição acho que um sindicato servindo para defender trabalhadores só pode ser de esquerda. Só pode ser de esquerda. Alguém que seja de direita não é para defender trabalhadores. E portanto o CITAVA, sendo um sindicato para defender trabalhadores, tem claramente um posicionamento de esquerda. Não é? Me diga uma coisa, como que vocês organizam as suas assembleias? No caso, assim, quem conduz, como é feita, é uma votação, como que é? Para a gente ter uma noção lá no Brasil. Bom, nós temos várias formas de assembleia, não é? Que vão desde os plenários gerais de trabalhadores à Assembleia Geral do sindicato, normalmente a Assembleia Geral eleitoral, não é? A Assembleia Geral para chamar os associados a votarem numa nova direção e num novo órgão social. Portanto, há várias formas de ouvir os trabalhadores, de envolver os trabalhadores, os associados, que vão desde os plenários nas empresas, não é? E grandes empresas com grandes plenários, onde os trabalhadores são envolvidos, é ouvida a sua opinião, é discutida
a sua opinião. Vocês promovem esses debates? Sim, com frequência. Tentamos manter essa proximidade com os trabalhadores, para os trabalhadores também se sentirem envolvidos naquilo que é a vida do sindicato, do seu sindicato. Certo. E quando as negociações com as empresas não dão resultado, qual é o método de pressão que vocês fazem para conseguir alcançar os objetivos da categoria? Bom, isto, não sendo uma receita única e variando sempre de empresa para empresa, da força que tenhamos em cada momento e em cada empresa, nós não regateamos nem abdicamos de um método de força que é o recurso à greve. Não é? E quando temos organização e quando temos força e quando estamos numa posição de conflito com a empresa, nós não temos vergonha, digamos assim. Às vezes parece que há um bocado de vergonha de se falar em greve, que era uma coisa do século passado. Mais uma vez a ideologia dominante tenta-nos fazer passar a ideia de que as greves eram coisas do século XIX. O CITAVA não tem vergonha disso. E havendo organização e havendo capacidade e não estando outra alternativa, o CITAVA quando recorre à greve, quando tem que recorrer à greve. A gente lá no Brasil não tem o apoio da opinião pública quando a gente promove alguma mobilização. Eu percebo que aqui na Europa, e eu vi agora recentemente na França, em Paris, com a mobilização dos ferroviários, que a população apoia a mobilização dos ferroviários. Aqui em Portugal é assim também? Aqui nós alteramos a estratégia a partir de 2013 de comunicação nas greves. Ou seja, sendo uma greve que inevitavelmente afeta as pessoas, não é? Uma greve nos transportes, aliás, qualquer greve afeta as pessoas, não é? Mas sendo uma greve nos transportes, sendo uma greve nos aeroportos, inevitavelmente afeta as pessoas e tem grande visibilidade e, portanto, não é fácil ganhar a opinião pública para essa greve. Mas nós, a partir de 2013, invertemos a nossa comunicação e tentámos chegar também aos utentes e explicar aos utentes as razões da greve. No caso dos aeroportos, chegámos a distribuir panfletos em várias línguas, em inglês, em francês, em espanhol, a explicar quais eram as condições precárias dos trabalhadores, qual era o salário daqueles trabalhadores que eram responsáveis pela segurança dos passageiros, pela segurança das bagagens dos passageiros, pelo facto de eles irem nos aviões viajar de férias ou em lazer ou em trabalho perfeitamente seguros, bem tratados por bons profissionais e quais eram as condições e os salários desses trabalhadores. Com faixas, algumas faixas em inglês, portanto, conseguimos chamar também a opinião pública, chamar a atenção da opinião pública para esta realidade que muitas vezes passa despercebida. Um passageiro que vai a um balcão de check-in, vai despachar a bagagem e não está ali uma pessoa, não é? Não interessa quem é que está ali pessoas do outro lado. E a nossa estratégia passou por mostrar que quando um passageiro vai viajar, quando há um utente no aeroporto, que vai utilizar no aeroporto ou vai viajar, há ali pessoas do outro lado, sim. Que têm um salário, que têm um horário de trabalho. E quando acontece essa abordagem, você vê uma receptividade? Sim, sem dúvida. Fernando, me explica uma coisa. Lá no Brasil, a gente tem muita repressão policial. Existem até leis que foram criadas especificamente na época da Copa do Mundo e da Olimpíada para reprimir as mobilizações e todo tipo de manifestação. Aqui, vocês sofrem essa repressão também? Eu diria que aqui essa repressão não é incapotável. Ou seja, nós não temos algumas regras para cumprir quando convocamos uma greve, com pré-aviso de 10 dias, não é? Quando convocamos uma manifestação, nós não a podemos convocar de uma forma espontânea, temos que avisar as autoridades, temos que nos confinar ao espaço que foi comunicado às autoridades, sendo trabalhadores dos aeroportos e tendo os cartões de acesso aos aeroportos, cartões de acesso de áreas restritas. Normalmente, quando promovemos as manifestações ou as concentrações, somos sempre identificados pela polícia, o que pode gerar, às vezes, e tem originado alguns problemas na obtenção e na renovação do cartão do aeroporto, ou seja, quase que somos tratados como criminosos por estarmos no sindicato a organizar as manifestações. Eu pessoalmente já fui colocado pela polícia fora de um piquete de greve. É isso que eu ia te perguntar, se você me falava algum evento que você participou que teve uma repressão. Sim, e com as considerações por parte da polícia absolutamente surreais. Por exemplo, foi na placa do aeroporto de Lisboa, durante a madrugada, eu estava no piquete de greve e o diretor do aeroporto mandou a PSP, a Polícia Portuguesa, retirar o piquete de greve das instalações. E o polícia veio-me abordar e perguntei ao polícia se naquele local não se cumpria a lei portuguesa. E o polícia respondeu-me que aquilo era uma empresa privada. E eu perguntei se nas empresas privadas a lei não era para aplicar, se a lei só se aplicava à Constituição e o Código de Trabalho só se aplicava nas empresas públicas.
Ou seja, a gente percebe, né, Fernando, que fascistas tem tanto lá no Brasil como aqui. É, em todo o lado, em todo o lado. Aqui no aeroporto toda a gente pode tirar fotografias, toda a gente pode fazer vídeos no check-in dos trabalhadores, menos o piquete de greve. Se alguém do piquete de greve tirar fotografias ou fizer vídeos, alguém chama a polícia e o piquete de greve é colocado fora do aeroporto e é confiscado o telemóvel para apagar as fotografias e os vídeos. Portanto, eu diria que ainda estamos numa fase inicial de repressão, mas há cada vez mais repressão, ainda envergonhada, ainda de uma forma encapotada, mas há cada vez mais tentação de se ir reprimindo de forma mais musculada, de forma mais visível, os piquetes de greve e as ações dos trabalhadores. Legal você ter falado isso. Fernando, para a gente ter uma noção do tamanho do Citava, eu gostaria que falasse, você tem assim, não números exatos, mas a quantidade da sua categoria, dos trabalhadores que estão na sua categoria, a quantidade de filiados. Sim, nós somos um sindicato nacional, não é? Portanto, nós temos representação em todos os aeroportos do país e, portanto, somos de longe também o maior sindicato, por força disso também, não é? Somos de longe o maior sindicato, mas de longe mesmo o maior sindicato da aviação e dos aeroportos. Nós temos mais de 4.500 filiados. Hoje em dia temos um problema grave com a precariedade. Os aeroportos nos últimos anos tornaram-se em centros de precariedade. Os empregos que têm sido criados têm sido na base da precariedade, com contratos a termo incerto, com meia carga horária, portanto os part-times. Vocês têm meia carga horária? Temos. E isso tudo dificulta a organização e a sindicalização. Mas mesmo dentro desses trabalhadores, o Citava é o único sindicato que se interessa por eles, que os sindicaliza, que os tenta organizar. E ainda agora, no final do mês, vamos ter uma greve em 2 empresas de prestação de serviços, de trabalho temporário, agora no final do mês de junho. Durante a Copa do Mundo? Sim. Portanto, trabalhadores que estiveram aqui, que se organizaram, a maior parte não eram sindicalizados, associaram-se, sindicalizaram-se, discutimos com eles o que é que havia a fazer, o que é que já tínhamos feito, o que é que havia a fazer e avançámos com prévios de greve para dia 30 de junho e 1 de julho. Portanto, eu diria que hoje, no universo dos aeroportos portugueses, no aeroporto de Lisboa, estima-se que trabalhem 18.000 pessoas. O Citava não os pode filiar a todos, porque não tem âmbito para isso, não é? Porque as lojas, a restauração, por exemplo, os cafés, os bares, não temos âmbito para os representar. Nós também não filiamos pilotos, não filiamos tripulantes de cabine, mas eu diria que talvez estejamos a falar no país inteiro de um universo filiável de 20.000 trabalhadores. Portanto, nós temos 4.500. Os segundos terão 2.000, talvez, não é? Incluindo já os tripulantes de cabine, 2.000, 2.500. Portanto, acho que todo o trabalho que nós temos feito nos últimos anos leva também a que estas gerações mais jovens, a que é mais difícil de chegar, é mais difícil de mostrar a importância de estarem organizados, de serem sindicalizados, terem-se aproximado do Citava e terem acolhido as propostas do Citava, também nos dá a garantia de futuro de que esses trabalhadores amanhã terão outro grau de consciência e engrossarão também os quadros do Citava no sentido de continuar o trabalho que nós temos feito até aqui. Legal, Fernando. Os mesmos problemas que vocês enfrentam aqui, a gente também enfrenta lá no Brasil. Eu queria concluir agradecendo você pela entrevista. Foi um prazer. A gente foi muito bem recebido aqui pela sede do Citava, através do Fernando, através do Luiz. Eu queria agradecer você e te convidar para visitar a sede do Sina, né? Quem sabe você vai para lá e a gente vai estar fazendo uma entrevista de volta. Se puder, com certeza que sim. Beleza? Muito obrigado. Valeu, galera.